Empresa estatal norueguesa pode estar prestes a encontrar o último campo gigante do pré-sal brasileiro, e dessa vez sem a Petrobras. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Sejam bem-vindos ao Geomante, com as notícias do petróleo e gás. Fora da disputa acirrada de Petrobras, Chevron, Shell e outras pelos blocos exploratórios na foz do Amazonas, lá no Amapá Submarino, na margem equatorial brasileira, a empresa Equinor, a estatal do petróleo da Noruega, investiu pesado em um bloco super distante da costa, na Bacia de Santos, onde eles esperam encontrar o último dos supercampos gigantes do pré-sal. Em 17 de junho, no leilão da ANP, eles fizeram o arremate do bloco SM1617, no sul da Bacia de Santos. E especialistas dizem que eles podem estar apostando certo. É a segunda concessão da Equinor lá nessa região, que está a 400 quilômetros de distância da costa brasileira. No leilão anterior, em 2023, a Equinor já tinha arrematado o bloco SM1378 a 60 quilômetros do que entrou no portfólio desse mês. Ambos estão fora da Zona Econômica Exclusiva, que é uma zona definida por uma lei internacional de organismo da ONU, que define que 200 milhas náuticas a partir do litoral da linha de costa é considerado zona de aproveitamento econômico exclusivo daquele país, daquela nação. Ou seja, só ele pode pescar, fazer pesquisa científica, aproveitar os recursos do mar e do assoalho marinho. Teoricamente, haveria riscos de se explorar além da zona econômica exclusiva, porque seria considerado águas internacionais, águas de ninguém. Mas o Brasil entende que está tudo tranquilo por ali, porque o Brasil ele já vem trabalhando há décadas no projeto ali de avanço da sua plataforma continental, ou seja, o Brasil tenta demonstrar cientificamente, através de dados oceanográficos, geológicos e geofísicos, que a plataforma continental dele se estende por mais do que essas 200 milhas náuticas. Então ali seria sim território brasileiro. O Brasil já conseguiu aprovar essa extensão na plataforma norte, lá na margem equatorial, e no sul. Porém, na plataforma central, na plataforma oriental, talvez por causa da existência do pré-sal, ainda não foi aprovado nos organismos da ONU. Lembrando que nem todos os países são signatários, por exemplo, os Estados Unidos. Isso não é novidade para a Equinor, pois ela já atua fora da Zona Econômica Exclusiva do Canadá. Sobre o potencial geológico desse bloco, o especialista em petróleo e gás, o geólogo Pedro Zalan, ex-consultor da Petrobras, afirma: pode ser que a Equinor esteja fazendo uma aposta de médio risco exploratório, mas com um potencial de retorno gigantesco. Segundo Zalan, eles aceitaram o risco de pesquisar uma estrutura gigantesca em um dos blocos mais remotos do litoral brasileiro. Esse bloco contém o prospecto Puri, uma dobra anticlinal, que é um tipo de estrutura geológica em formato de cuia, de domo, gigantesca no pré-sal, com mais de 1000 quilômetros de fechamento. As dimensões são tais que, havendo uma descoberta de óleo em seu interior, os volumes recuperáveis serão da ordem de bilhões de barris, rivalizando com campos supergigantes como Búzios e Tupi. E o geólogo Pedro Zalan não está sozinho. A ANP considera a estimativa de volume de 3,23 bilhões de barris de petróleo não riscado, em caso de descoberta, para o bloco SM1617. Trata-se de um volume in situ. In situ quer dizer que não é um total certificado e não necessariamente recuperável, ou seja, pode existir esse petróleo lá e aí você tem que descobrir
quanto você consegue tirar de lá. Esse cálculo volumétrico foi feito pelas empresas especializadas em geofísica, TGS e CGG, e é conhecido desde 2021. Foi exposto novamente pela especialista em geologia e geofísica, Elaine Loureiro, da ANP. Para efeito de comparação, o maior campo em produção no Brasil hoje é o Campo de Tupi, também no pré-sal da Bacia de Santos. Tem um volume total recuperável de 6,5 bilhões de barris de óleo equivalente. Ou seja, já foi demonstrado que do total de óleo in place, 6,5 bilhões vão ser tirados de lá. Antes de mencionar a estimativa, Loureiro analisou o sistema geológico encontrado no bloco, com elementos necessários à formação de hidrocarbonetos, destacando a faixa de rocha sedimentar do pré-sal que cobre a rocha base com o centro mais alto do que as pontas, semelhante a uma cuia emborcada, uma bacia de cabeça para baixo. Esta é a dobra anticlinal, descrita por Pedro Zalan antes. A especialista da ANP cita ainda a presença de um graben profundo proeminente, ou seja, o graben é uma estrutura onde os blocos rochosos se afastaram e a parte central desceu, formando um baixo. Esse graben profundo proeminente é uma estrutura que pode conter o que é chamado na geologia de cozinha de óleo, ou seja, um local onde foi depositada toda a matéria orgânica que viria a ser soterrada de rochas e ao longo de milhões de anos cozinhar aquela matéria orgânica para que ela virasse petróleo. Apesar de ter sido a única empresa a fazer uma proposta, a Equinor não entrou com pouca grana não para o lance, porque ela foi acreditando que as concorrentes também iam vir. A Equinor pagou 30,48 milhões de bônus de assinatura pelo bloco, um ágio de 76%, em cima do mínimo que era 17,28 milhões. Um dos maiores da licitação da ANP. Além desse bônus, a empresa ainda se comprometeu com um programa exploratório mínimo, que é o principal mesmo da competição para a ANP, com um investimento de 113,28 milhões no horizonte de 7 anos. Ou seja, a empresa, além do bônus, assume um compromisso de que vai investir em 7 anos, no mínimo 113 milhões de reais na exploração do bloco. Uma fonte da ANP, que prefere não se identificar, disse que esse lance foi relevante. Esse bônus aí não foi um trocado. Eles esperavam sim fazer frente a algum concorrente potencial e devem levar uma fé grande no que eles estão procurando ali para entrar com esse lance. A Equinor destacou as sinergias entre o bloco recém-arrematado e aquele adquirido em 2023. As aquisições demonstram um compromisso contínuo da empresa e a sua ambição de crescimento no Brasil. A Equinor atua agora para a realização de avaliações geológicas e geofísicas, necessárias para as futuras atividades de exploração. Por ocasião do leilão, a vice-presidente sênior e gerente-geral da empresa no Brasil, Verônica Coelho, já havia dito em nota que a área tem forte potencial e pode ser alavancada para reforçar a posição da Equinor na Bacia de Santos. Segundo ela, a concessão oferece opções de longevidade à empresa no Brasil. Para o geólogo Pedro Zalan, o risco de negócio é menos de natureza geológica e mais de natureza operacional, devido à grande distância da costa. No entanto, um alto executivo do setor, que já foi diretor da Petrobras, afirma que distância, com as tecnologias de hoje em dia, não é mais problema tão relevante. Segundo ele, diria que a questão da distância já foi praticamente superada. Não vejo como um problema para a Equinor, até porque, após uma descoberta ali, vai ser o offload do óleo, ou seja, a transferência de plataforma direta para o navio petroleiro, saindo direto de mar para exportação. Esse óleo sequer vem para o litoral brasileiro, ele é exportado direto para o exterior.
Perguntado por que a Petrobras não brigou por essa área, a fonte avalia que a estatal já acumula muitos blocos na Bacia de Santos e hoje busca garantir presença em outras fronteiras, como a margem equatorial. Sobre a estratégia da Equinor, ele disse não ver espaço para sinergia operacional com outros projetos mais avançados como Bacalhau, que está bem mais ao norte na Bacia de Santos, e que já espera o primeiro óleo ainda para esse ano. A Equinor deve olhar tendências, similaridades com outros projetos da carteira, mas não mira sinergias operacionais porque as áreas são bastante distantes. Concessões fora da zona econômica exclusiva vêm sendo assimiladas lentamente pelo mercado e alguma aversão a esse risco ajuda a explicar a baixa procura pelo bloco SM1617, que já havia sido ofertado em leilões em 2021 e em 2023, sem atrair interessados. O tema, porém, está pacificado desde 2019 na ANP e no governo brasileiro, que tem feito avanços na ONU para expandir essa zona em linha com a plataforma continental. Já houve aumento na faixa da margem equatorial em 2025 e na margem sul em 2019. E ao pleito relacionado à chamada margem oriental, que começou a ser analisado no ano passado e pode incrementar 1,55 milhão de quilômetros quadrados ao território brasileiro. Se aprovada, a mancha da nova área contemplaria o bloco da Equinor. O ex-diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, afirma não ver riscos para atividades futuras de exploração na área, mas reconhece incertezas sobre como isso viria a ser viabilizado. Uma alternativa ao pleito de expansão da plataforma continental brasileira, que seria a solução da questão, é um pedido de autorização do governo brasileiro à Autoridade Internacional de Fundos Marinhos para o desenvolvimento da atividade, mas isso faria com que houvesse o pagamento de 5% de royalties para esse organismo da ONU, mais royalties. Se esse for o caminho, não fica claro como e quem vai pagar esse royalty, diz Saboia. O mais provável é que o empreendimento seja autorizado, uma vez que a AIFM não costuma negar o uso em áreas livres de disputas entre os países. Porém, pagar royalties adicionais aumentaria o custo do projeto. Mas, caso descobertas aconteçam, uma vantagem sobre negócios de grande vulto no pré-sal é o fato de o SM1617 ter sido adquirido no regime de concessão. Embora esteja no pré-sal da Bacia de Santos, o bloco está localizado fora do polígono do pré-sal, que é a área delimitada por lei no Brasil, que diz que o regime é o regime de partilha. Porém, esse bloco está fora do polígono, então pode ser arrematado pelo regime de concessão, que é mais vantajoso para as empresas. Dessa forma, a Equinor ela entra pegando pelas beiradas um dos que podem ser um dos últimos pedaços de carne suculenta da grande picanha do pré-sal e que ainda de lambuja vai ser pelo regime de concessão e não pelo regime de partilha. De fato, aquela região ali tem um risco exploratório maior, ela é mais afastada da costa, ela não está dentro exatamente do mesmo conceito ali dos Campos de Búzios, Sapinhoá, Tupi, mas a empresa está confiante nos primeiros estudos que fez e arrematou o bloco, e agora vamos ver no que vai dar. Será que a Equinor vai conseguir descobrir o último campo gigante do pré-sal? Até a próxima. Pessoal, a partir de agora eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para vocês adquirirem diversos livros sobre geopolítica, geologia, petróleo em geral, transição energética e história. Livros aí de geopolítica, transição energética, livros sobre o pré-sal, toda a série de livros do Daniel Yergin, como o petróleo, a busca e o novo mapa. Então vocês acessem aqui os links que eu vou deixar aqui na descrição, adquiram os livros da sua preferência e venham aí preparados para as próximas sessões de comentários.
para discutirmos nos próximos vídeos. E até a próxima.